Vamos lá, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazer um vídeo de derrota, de eliminação é sempre mais complicado, mas acho que o jogo de ontem tem muita coisa para ser falada e nem vou estender para os 180 minutos porque já falei no jogo do Maracanã, né? Na minha opinião, ontem eu já estava na arena quando saiu a escalação. Eu não gostei da escalação e vou pontuar o porquê que eu não gostei. Porque primeiro, sem o Memphis, a gente só tem essas três opções de ataque: Thales, Yuri e Romero. E quando você já entra com as três, você esquece de pensar que são 90 minutos. E se não dá certo, como não deu? Quais vão ser suas trocas? E daí vai sobrar o Pedro Henrique, que é fraco. Vai sobrar o menino Giovani, que não jogava 10 jogos e não tem culpa do que o Ramon fez com ele ontem, e eu vou falar mais disso. Ou sobra o Coronado, que entrou muito mal ontem, tipo péssimo, acelerando muitos passes, forçando na verdade, né? Porque acelerar passe acho que é importante, mas não forçar. Errou um passe uma hora de meio metro pro Garro ali na minha frente. E talvez você pudesse manter o desenho, que era o que eu imaginava, com um tripé ali, eu até imaginava o Charles titular no lugar do Bidon, mas o Carrídio mantido, até conversando com alguns amigos, mas o Carrídio disse que estava cansado. Porra, eu adoro o Carrídio, elogio, acho muito bom jogador, mas cansado? 10 dias de data FIFA, depois teve um jogo só, ele já não consegue jogar um segundo jogo? Aí é preocupante, né? É preocupante. E então não vejo esse o motivo de não ter mantido o Carrídio. E eu teria jogado com Martinez, Carrídio, Charles no lugar do Bidon, porque acho que era um jogo que ia se decidir no meio de campo, né? O Flamengo tem um meio de campo com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, então você deixando três lá na frente vai ficar com um a menos no meio. Então já considerei um erro, além de colocar o Yuri de novo numa posição que ele não estava rendendo. Foi o próprio Emiliano e o Ramon que deram essa movimentação pro Yuri com dois atacantes. E daí eles tiraram um jogo decisivo essa possibilidade do Yuri, onde ele estava rendendo mais. Então não gostei da escalação já de início. O jogo começa um pouco equilibrado, o Flamengo melhor, tem o gol anulado ali do Bruno Henrique, muito bem anulado, né? Claro, inclusive, depois que a gente olha no VAR, né? Uma perna à frente, não tem nem discussão. Aí sai a expulsão do Bruno Henrique. Sai a expulsão do Bruno Henrique e o Felipe Luiz mexe no time na hora, assim. Eu vi muita gente falando, e daí, com o maior respeito que eu tenho com algumas pessoas que eu vi falando, mas já tinha que trocar na hora. Eu discordo porque eu acho que é um engenheiro de obra pronta falar isso agora. Eu manteria o time como ele colocou, né? Porque não dá pra gente saber o posicionamento, como que o Flamengo vai se posicionar com a entrada do Fabrício Bruno. E vamos esperar acabar o primeiro tempo para posicionar, caso o Corinthians não consiga se impor com o time que estava na hora. O Corinthians até cuida muito da bola e tal. E o intervalo, que eu não vi a hora de chegar, porque acreditava que o Ramon Dias poderia arrumar o time, ter paciência, porque existe uma diferença muito grande em acelerar passe e forçar passe. E o Corinthians deveria ter paciência, com calma, até entrar. Eu não colocaria também o Coronado no intervalo, como também vi gente falando, e daí respeito e entendo um pouco mais do que colocar já lá na hora da expulsão, porque daí se abriria muito já o jogo, e não podemos esquecer que tinha sido 1-0. O jogo não estava 3-0 para o Flamengo e o Corinthians tinha que desesperadamente fazer 3 gols. O Corinthians precisava fazer um gol para ir para os pênaltis e depois, consequentemente, fazer o segundo e conseguir a classificação no tempo normal, porque tinha um jogador a mais. Voltamos lá para o intervalo.
A entrada do Félix, imagino que somente pelo cartão amarelo do Gustavo Henrique, normal a troca. E a entrada do Carídio, eu gostei, acho que o Charles ia dar conta e deu, inclusive acho que foi o melhor do jogo, o Charles, de marcar ali o Gerson e tal. Não precisava do Martínez, porque o Martínez não tem um bom passe, né? Mais marcação, e a gente ia até a bola bastante tempo. Então gostei da entrada do Carídio, beleza. O Corinthians continuou, teve até uma chance logo de cara com 1 minuto, né? E com paciência, tentando e tal. E daí vem a troca que eu questiono muito. A do Coronado, óbvia, né? Era a nossa única opção ofensiva, pelo que eu falei já lá no começo. E daí ele coloca o Giovani, eu vejo o Giovani aquecendo. Imagino que ele vai tirar o Romero. E daí quando eu vejo saindo o Mateuzinho, a gente tentou ali na arquibancada decifrar, né, qual que era a ideia dele. O Carrídio já jogou ali, né, bem aberto, ou como ala, ou como um volante pela direita, ou como um ponta na época da seleção peruana. Imaginei que ele faria aquela função. Seguraria um dos caras para fazer uma linha, uma saída em 3 tal, e empurrar o Flamengo para trás. Mas quando eu vejo, o Giovani praticamente entrou como um lateral. E aí, gente, é um absurdo. Eu já não tiraria o Mateuzinho, porque acho que o Corinthians poderia achar espaço por ali, triangular ali, conseguir superioridade numérica pelo lado direito com o Mateuzinho. Mas se você quer tirar o Mateuzinho, põe o Fagner no jogo. Ele colocou o Giovani, e daí o Giovani, o que é um cara que joga com o pé invertido no ataque? É o cara que traz para dentro, ajuda a organizar, é o cara que libera corredor pro lateral passar. Só que isso no último terço. O Giovani entrou quase como um lateral direito. E aí é uma invenção e o Corinthians piorou muito aí. Piorou muito. O Giovani até faz uma boa jogada ali e tal. Poderia ter tocado, né? Mas preferiu a finalização. E o Rossi pegou. Mas o Corinthians perdeu noção de como jogar. Bagunçou. E acho que tá na conta do Ramon, isso sim. A troca piorou o Corinthians, além de entrar o Pedro Henrique, que é muito fraco. Até quando entrou o Pedro Henrique, eu imaginei que eles poderiam inverter. Outra coisa, eu também não tiraria o Thales. Ah, mas o Thales não estava preparado para 90 minutos. Então não põe de titular. Guarda o Thales pro segundo tempo. E se não, vamos hipoteticamente, não foi expulso o Bruno Henrique. Vira 1-0 pro Flamengo. O que a gente faz? Qual que é a troca que a gente faz? Você não tinha nenhum atacante. Tinha esses aí que eu tô falando, Giovani, Pedro Raul, Pedro Henrique, nem sei se o Pedro Raul tava no banco. Nem lembro mais desse morto. Então, cara, você usa de cara os seus 3 melhores atacantes, porque você não tem o Memphis à disposição. E daí as trocas acabam virando uma bagunça só. O Corinthians não consegue pressionar. Senti falta de Pacaembu. Senti falta de jogar um monte de bola na área, bate-rebate. Nem isso o Corinthians conseguiu fazer. E se falam pra mim assim, careca, acabou 0-0, 11 contra 11, Flamengo bom pra caramba. Porra, vida que segue, cara. Vida que segue. Lá no Maracanã, o Flamengo amassou o Corinthians. Só que, pô, com um a mais, quase 80 minutos de jogo, tem que fazer um gol. A primeira obrigação era não tomar o gol com um a mais. Mas tinha a obrigação, sim, de no mínimo levar para os pênaltis. Não antes do confronto, quando foi decidido que seria Corinthians e Flamengo. Mas depois, com um a mais, esse time decepcionou. Decepcionou porque individualmente, do meio para frente, todos foram muito mal. Por isso que eu não gosto de colocar a culpa 100% no treinador. Senão vai virar aquela eterna roda gigante que, perdeu, manda embora, perdeu, manda embora. Eu acho que o jogador também tem que assumir a responsabilidade. Infelizmente o Garro não fez um bom jogo, o Romero foi nulo, o Yuri foi mal, até foi o cara que mais finalizou, mas foi mal. O Thales talvez foi um pouco melhor que do lado do meio para frente. Infelizmente o Corinthians ontem foi mal. Foi mal e não conseguiu uma classificação que estava, não vou dizer fácil, porque o Flamengo tem qualidade, tem um meio de, o Pulgar fez um grande jogo, o Gerson jogou demais, o Arrascaeta, o Flamengo tem um grande time. 3 bons defensores, mas o Corinthians precisava
ter forçado mais, ter tido mais paciência, rodar mais a bola, finalizar mais de fora da área. O Corinthians não conseguiu nem pressionar e acabou sendo decepcionante. Hoje o Corinthians não está na final da Copa do Brasil. Estávamos muito perto de uma final que eu não digo que a gente seria favorito, mas o Atlético é freguês do Corinthians, a gente teria boas chances de um título nacional. Escapou pelos dedos e não vai dar para esquecer que tinha um a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo. Um abraço fiel, mas não deixa de dar uma moral, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com os amigos. Valeu? Tamo junto, boa semana. Quinta-feira tem mais uma decisão e principalmente segunda-feira lá em Cuiabá, pra gente sair dessa zona incômoda que o Corinthians não merece estar. Um abraço, vai Corinthians!